Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado fez uma audiência pública para discutir a privatização de praias. O texto tramita na CCJ do Senado desde 2022. Atualmente, toda a costa marítima brasileira pertence à União. O texto autoriza o domínio de áreas do litoral brasileiro por ocupantes particulares, mediante pagamento. Vamos ao debate. Zé, o projeto que pode privatizar praias é bom para o país? Olá, Leandro. Olá, professor Ricardo. Eu tenho uma posição radicalmente contrária a esse projeto. Radicalmente contrária. Eu acho um verdadeiro absurdo. Vamos tentar entender primeiro o que diz esse projeto. As chamadas áreas de marinha, note, não são áreas da marinha, mas são áreas de marinha, são áreas que foram colocadas para a União já há muito tempo. Desde o século XIX, nós temos uma situação em que isto é definido a partir do pré-mar médio, 33 metros, e o ano que se toma como base é 1831. Ou seja, estas áreas pertencem à União. São áreas do patrimônio dominial deste ente federativo. Isso aconteceu no primeiro momento como uma forma de garantia da soberania. Ou seja, já antes mesmo dessa legislação que disciplinava isso, a coroa portuguesa havia definido que essas costas brasileiras seriam realmente necessárias para proteger o Brasil de ataques externos. Bem, isto foi incorporado pelas nossas constituições e, fatalmente, hoje elas caracterizam terra da União, embora pessoas particulares possam obter a possibilidade de ter o chamado domínio indireto, ou seja, ter lá o uso desta área mediante o pagamento de verbas que estão perfeitamente especificadas na legislação. É como se fosse, abre aspas, uma forma de aluguel para aquilo, mas com mais garantias e outras situações do que aquelas que acontecem nessas relações privadas. Muito bem. O que se quer fazer agora? Quer se privatizar isto. Isto é gravíssimo. Eu não estou falando aqui de que o Brasil seria invadido, como no passado, pelas praias, não. Eu estou falando de várias questões que estão, inclusive, escandalizando especialistas. A questão ambiental, por exemplo, claramente essa situação atingirá ecossistemas, atingirá mangues que são protegidos por estas áreas. Porque a lógica desta emenda é, vamos passar de graça isso para estados e municípios e a partir daí pode haver a privatização. Mesmo que se entenda que a privatização não pegará a faixa de areia, e isso será uma discussão que se coloca, porque as faixas de areia, em estrito senso, poderiam estar sendo preservadas, a verdade é que isto vai permitir construções que vão atingir seriamente o meio ambiente. Vão atingir as populações originárias que estão nestas situações e, pior ainda, vamos olhar com toda a clareza, nós vamos estar criando condições das pessoas não terem acesso às praias. As praias, estrito senso, aquela faixa de areia, ela é o que antecede o mar. O mar é um bem de uso comum do povo. E o que vai acontecer? Cada vez mais vai se privatizar situações para criar como se fossem praias privativas. Isso acontece em alguns países do mundo. No México, a cidade de Cancún tem isto. Grandes resorts simplesmente fecham as praias e os pobres, os que não estão hospedados lá, não podem entrar. É isso que nós queremos? Que as praias pertençam apenas a algumas pessoas? Ah, mas isso não vai acontecer. Mas claro que vai acontecer. Hoje já acontece. Há inúmeras ações na justiça promovidas pelo próprio Ministério Público de grandes condomínios que tentam fazer com que o acesso às praias fique muito restrito, jogando as pessoas para ir por cima dos morros para chegar na praia. E se isso já acontece hoje, imagine o que vai acontecer quando estas faixas que pertencem à União puderem ser vendidas. Vão construir muros, vão construir dificuldades. E aquilo que é um direito do povo, que é um direito subjetivo de todo cidadão, que é ir banhar-se no mar, usufruir daquela faixa de areia, estará sendo cerceada. Que interesses estão por trás disso? Fala-se, não, é que os aluguéis entre aspas, porque é outra figura jurídica que é paga no caso, mas são muito altos. Bem, então vamos acertar, vamos corrigir. O que não se pode é privatizar. Por trás disso há interesses econômicos severos, há interesse daqueles que efetivamente querem, abre aspas, privatizar as praias para garantir o acesso apenas a alguns, querem ganhar milhões de reais com esse tipo de coisa às custas do meio ambiente, às custas dos povos originários, às custas
muitas, inclusive, da população que será inexoravelmente, com o passar do tempo, barrada de poder usufruir das praias. Isto é correto, isto é aceitável, isto é moral, isto é ético? Não me parece que seja. As praias são um direito dos brasileiros e das brasileiras. Todos têm direito ao acesso ao mar da forma em que se coloca hoje. Não é porque uma pessoa tem dinheiro que ela vai poder construir ali, inclusive criando dificuldades de acesso a isto. Então, portanto, posso dizer com muita contundência, Leandro e professor Ricardo, que a minha posição é radicalmente contrária. E aí poderemos ter aquilo que o professor Ricardo disse no programa de ontem, ou seja, o backlash. Ou seja, é o tipo da coisa que revoltará seguramente as pessoas e que talvez exija no futuro uma situação de intervenção do Poder Judiciário que acabará levando ao descrédito aqueles parlamentares que efetivamente acabaram votando e defendendo uma situação dessa natureza. Professor Ricardo, há interesse econômico no projeto? Olá, Leandro. Olá, professor Zé Eduardo Cardoso. Um prazer o convite. Aqueles que conhecem minimamente das primeiras linhas de direito administrativo sabem que esse projeto é natimorto, porque ele violenta, ele ofende o pensamento do constituinte originário. Há décadas que as praias, assim como as ruas, os parques, as praças públicas, são bens públicos de uso comum do povo. A nossa Constituição diz que as praias marítimas são bens da União. Mais ainda, o nosso Código Civil, então, é uma coleção de legislação que teria que ser alterada. O nosso Código Civil diz que os bens públicos, mormente os de uso comum do povo, são inalienáveis e insuscetíveis de uso capião. Toda essa construção legislativa e normativa para dizer o seguinte: não se pode acarretar a elitização do direito social ao lazer. Ou seja, as praias mais bonitas, mais exuberantes, ficariam acessíveis apenas aos mais abastados. Imagine então, parque aqui em São Paulo, Parque Ibirapuera, praças famosas acessíveis mediante renda. Imagine que o direito ao lazer e ao acesso mais democrático que existe é a praia hoje no Brasil fique acessível apenas à classe mais elegível economicamente, aumentaria a desigualdade social, acarretaria a violação de algo que o Brasil já padece há muito tempo, que é o direito ao lazer. São pouquíssimos recursos que a população mais hipossuficiente tem e a praia talvez seja o principal recurso de lazer dessa população. Então, primeiro se enfrentaria um problema normativo de estruturação, ainda que seja uma proposta de emenda à Constituição. Eu vislumbraria o chamado efeito cliquê, ou seja, uma vedação ao retrocesso, porque está se retrocedendo em matéria de direito social. Uma grande parte da população que teria o direito social ao lazer vai perdê-lo. Ah, não, mas será só uma praia A, uma praia B? Na verdade, isso se estenderá por todo o país e retirará da população mais vulnerável o pequeno direito ao lazer que ela possuía. E o segundo ponto, e eu encerro, é o problema ambiental, como bem ressaltou o professor Zé Eduardo Cardoso, porque a exploração econômica de um recurso ambiental, evidentemente, afronta a prevenção ambiental e o desenvolvimento sustentável que a tão duras penas a nossa Constituição quis preservar. Zé, a oposição no Congresso defende que o projeto pode ajudar os estados quando se refere à tributação. Concorda? Olha, isso vai ser um desastre para a população brasileira. Afirma-se que se quer gerar recursos para os cofres públicos, mas, no fundo, a intenção é favorecer a ação imobiliária de alguns privilegiados. Será que é desta forma que nós temos que arrecadar? Será que é assim? Entregando os bens do povo, contra o povo e em desfavor do povo? Eu considero isto, como disse, uma vergonha e acho que também tem razão o professor. Haverá um backlash, haverá a reação social e talvez até do judiciário, porque realmente isto é um retrocesso que atinge uma tradição brasileira que está lá estampada em todas as nossas constituições e que remonta às nossas primeiras codificações. É uma violência, é inaceitável. Eu não consigo entender como é que ainda a sociedade não ergueu suas vozes mais duramente contra isso. Pelo que vi e li, há um parecer do relator da emenda constitucional, que é o senador Flávio Bolsonaro, que é favorável a isto. Eu acho que a sociedade tem que se erguer em relação a isto. Legitimamente, democraticamente, querem tirar as nossas praias, querem atingir o nosso meio ambiente, querem fazer com que os mais pobres sofram no futuro, e tem razão, professor, a possibilidade do lazer.
argumento, não, só algumas praias. Não são algumas, isso vai para tudo, é questão de tempo. Nós vamos privar os mais pobres do direito de banhar-se nas águas do nosso oceano, que são bens de uso comum do povo. Ora, por favor, eu acho que há certas coisas que tangenciam a mais absoluta imoralidade que estão sendo feitas. E sob argumentos chulos, insustentáveis, e que obviamente vai ensejar um prejuízo à população. Não é às custas do direito do povo que eu arrecado mais. Então, temos que parar com isso. Acho que é necessário que os cidadãos, e aí pouco importa se são de esquerda, de direita, se gostam do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro ou não, tem que se posicionar contra. Não é possível que façam isso com a Constituição brasileira, com a legislação brasileira, com os direitos subjetivos do nosso povo. Não é possível. Eu acho que perdeu-se o senso de razoabilidade numa questão como essa. Professor Ricardo, o projeto pode ajudar os estados quando se refere à tributação e até à geração de empregos, como defendem alguns parlamentares? Essa é uma consequência inevitável, mas ela atinge o que nós denominamos de interesse público secundário. Quando o Estado atua, ele visa sempre prestigiar o interesse público, que se divide em duas classes. O interesse público primário, que é o bem-estar da população, e o interesse público secundário, que é a arrecadação. Significa dizer, traduzindo em termos muito claros, que o interesse econômico e arrecadatório do Estado ficará acima do direito social e fundamental ao lazer. Mais ainda, os objetivos fundamentais da nossa Constituição diz promoção do bem de todos, sem quaisquer discriminações, sejam raciais, por sexo ou econômicas. Quer dizer, se eu tenho recurso, eu posso, então, vislumbrar uma praia, posso utilizar uma boa praia. Se eu não tenho recurso, sequer poderei conhecê-la. E me causa espécie a situação, porque tamanha é a desigualdade do país que isso vai ser agravada. O direito ao lazer, no artigo 6º da Constituição, é um direito fundamental. Qualquer medida tendente a demovê-lo, retirá-lo, acarreta o que se chama de vedação ao retrocesso social. Em matérias de direitos humanos, o direito sempre evolui. Como diz Canotilho, se impede o atraso civilizatório. Quando se tende a privatizar uma praia, é evidente que se acarreta um atraso civilizatório. Novamente, o interesse público secundário do Estado, leia-se, dinheiro, não pode estar acima do interesse público primário, leia-se, o bem-estar da população. Zé, na sua avaliação, haverá consenso entre a base e a oposição sobre o tema? Não é possível ter consenso. A própria distinção que o professor fez corretamente, que é assentada no campo do direito público, entre interesses públicos primários e secundários, bem mostra isso. Quer dizer, para arrecadar vale tudo? Quer dizer, para ter dinheiro nos cofres públicos, eu vou vender as praias, eu vou vender as ruas, eu vou vender... O que mais? O que mais vai ser vendido? Claro, ou seja, não é possível que esse tipo de coisa prevaleça. Acredito que existem no Congresso Nacional homens e mulheres de bom senso, e acredito que seja a maioria, que vão erguer suas vozes contra isso. Não é possível que isto ocorra e confio no Senado Federal para que barre esta situação. Agora, independentemente disso, mais uma vez falo, é necessário que os cidadãos e que as cidadãs brasileiras se posicionem sobre isso, exigindo que o seu direito sagrado a ir banhar-se nas praias, a usufruir de um lazer que hoje é aberto a qualquer cidadão brasileiro, seja ele rico, classe média ou pobre, não seja tolhido. Isto é um direito consagrado, como disse o professor Ricardo, na Constituição, tem que ser respeitado e não pode ser atingido, vilipendiado desta forma vil, encobrindo por trás interesses de grandes incorporadoras e daqueles que querem pegar as águas dos mares apenas para si próprios. É triste essa discussão. Quem tem dúvidas sobre isso, vá a países em que isto ocorre para ver como isto é feio, como isto é horroroso, como é deprimente, como é, diria, discriminador. Eu acho que nós não podemos trazer no Brasil esse tipo de discriminação, este retrocesso, esta violência contra o nosso povo. Professor Ricardo, haverá consenso entre a base e a oposição sobre o tema?
Interessante, Leandro, que esse tema me parece bastante impopular para o parlamentar que assim o apoiar. A população brasileira é muito queixosa em relação aos impostos, em relação aos tributos. O Brasil tem, nós sabemos, uma das maiores cargas tributárias e essa carga tributária muitas vezes não, senão a maioria das vezes não reverte em favor da população. Imagine então mais um custo para a população para exercer o seu direito, novamente, social ao lazer. Ela já padece com outros direitos sociais. Quer saúde, tem que ter um plano. Quer segurança pública, tem que ter, às vezes, até um carro blindado. Tem que ter segurança particular. Que educação põe no colégio particular. O único direito social franqueado publicamente de qualidade, praias brasileiras. Quantas praias, né? O Brasil é conhecido no mundo inteiro pelas suas praias, seriam, então, travadas. Não teria mais franqueado o acesso às praias, senão em virtude de condição econômica. Será mesmo que o parlamentar que assim apoiar terá sucesso perante a sua base eleitoral ou, se não, será condenado ao ostracismo e à grande impopularidade da medida? Zé, se a proposta for aprovada, enfraquece a União ao passar os critérios para os municípios e estados? Eu acho que não enfraquece a União, enfraquece o povo brasileiro. Enfraquece a moralidade, a decência e o respeito ao interesse público entre nós. A ponto de vista de qual ente federativo que vai ter isto, me parece que é uma questão que já está dada historicamente e que, portanto, deveria permanecer com a União. Agora, passar para estados e municípios e permitir-se a privatização, dando ensejo, inclusive, àqueles conhecidos esquemas de corrupção que sempre acontecem nas regiões praianas, como nós conhecemos hoje cidades em que pura e simplesmente o sol deixou de recair sobre a praia porque a especulação imobiliária levou a prédios imensos. Ou seja, ao invés de termos lá uma lei de zoneamento, uma lei que impõe restrições em relação à altura das edificações, simplesmente permite-se grandes arranha-céus à beira-mar. E tirou-se o sol da praia. Então precisa ampliar a praia. Eu tenho que ter obra pública para dar sol na praia. Ora, por favor, será que é isso que nós queremos? Que os municípios e estados possam acionar estas situações que, lamentavelmente, todos nós sabemos, embora nem sempre se prove como acontecem, para que nós tenhamos, então, esta realidade mais uma vez agravada? Olha, é triste ter que debater esse tema. Eu me sinto muito revoltado, sinceramente, com esse tipo de debate, porque é um atraso, é um retrocesso. É como se nós estivéssemos fazendo tudo para impedir que as coisas voltem do tempo para trás, e aqui vão voltar séculos, já que desde o Brasil colônia isto tem uma preservação imposta pela coroa portuguesa na época. Professor, se a proposta for aprovada, enfraquece a União? Certamente nós temos aqui as praias marítimas que compõem uma grande extensão do território como bem público da União. E causa espécie por vários motivos, né? Nós podemos aqui elencar desde a defesa do território nacional, nos terrenos de marinha, podemos também observar a violação desse direito social ao lazer, as agressões ao meio ambiente. Então, quando se pega essa proposta de emenda à Constituição, como eu disse na primeira fala, ela me pareceria natimorta, deveria ter sido barrada até numa comissão de Constituição e Justiça. Nós temos cláusulas pétreas explícitas que impedem algumas propostas de alteração à Constituição, mas nós temos também cláusulas pétreas implícitas, seja pela interpretação, seja pelo pensamento do constituinte originário. E aí eu finalizo, será mesmo que quem fez a nossa Constituição, chamado constituinte originário, iria querer que as praias fossem privatizadas, quer dizer que elas ficassem acessíveis apenas às classes mais abastadas, ou que toda a população não pudesse usufruí-la franqueadamente, gratuitamente? Imagine isso, praças públicas, parques públicos, ruas, qual será o limite então dessa privatização?